Oiê! Você sabia que uma simples poça de água pode esconder uma ameaça invisível, mas muito perigosa? Hoje a gente vai falar sobre a leptospirose, uma doença infecciosa grave que muitas vezes é esquecida, mas que pode trazer sérias consequências para a saúde. Eu sou a Giovana e nesse vídeo eu e as meninas vamos explicar tudo o que você precisa saber sobre a leptospirose. Como ela é transmitida, a forma de prevenção, tratamento, riscos para a comunidade, a importância da vacinação, quanto a gente deve procurar ajuda médica e mitos que muita gente ainda acredita. Mas para começar, a gente precisa entender o que é a leptospirose. A leptospirose ela é uma doença infecciosa, febril de início súbito, causada por uma bactéria chamada leptospirose. E ela pertence ao grupo de bactérias chamadas piroquetas, que tem um formato espiralado, como o de um parafuso, e esse formato ajuda com que essas bactérias se movimentem com muita mais facilidade, principalmente em ambientes úmidos, como na água. E aí a gente começa a falar das enchentes, mas antes vamos falar dos grupos. Bom, temos dois grupos principais, né? Os patogênicos, que vão causar doenças, e os não patogênicos, que não vão causar dano nenhum. Dentro dos patogênicos, a gente tem um tipo que preocupa bem mais, que é a Leptospira interrogans, que pertence a esse grupo e ela é a principal de casos bem graves da leptospirose. Mas aqui no Brasil, essa doença é bem importante frisar que ela é endêmica, então ela vai estar presente, sempre vai estar presente, mas durante esses períodos de chuvas que estamos tendo agora, como as enchentes, nos transportes públicos, invadindo o metrô, nas ruas, ou até lugares mais propícios com menos infraestrutura de saneamento básico, esses casos infelizmente vão aumentar. E lembrando, ela vai estar sempre presente, mas durante esses períodos de chuva eles vão aumentar. Mas, mesmo que a gente não perceba, o contato com a água contaminada ele é muito frequente, mais do que a gente imagina. E pode ser o suficiente para expor nossa saúde. Por isso, é muito importante a gente entender o que está por trás, às vezes por mesmos detalhes, até como a gente procurar ajuda médica pode aí ajudar a gente a reverter toda a situação. Então acompanhe agora durante esse vídeo que a gente vai explicar e desbravar sobre a leptospirose. Olá, meu nome é Maria Luísa e vou conversar com vocês sobre a forma de transmissão da doença leptospirose. A transmissão ela ocorre principalmente por contato com água ou solo contaminados, com a urina de animais infectados, principalmente ratos. Então, em épocas de chuva, de enchentes, é comum o alagamento de ruas com água misturada à urina de ratos. Pessoas que entram em contato com essa água, com os pés descalços, cortes na pele, mucosas dos olhos ou boca, podem se contaminar. O contato com a urina de animais infectados, principalmente os ratos, mas também podem ocorrer através de outros animais, como bois, porcos, cães e outros animais podem eliminar a bactéria na urina. A infecção ela pode acontecer ao manipular os animais ou os materiais contaminados, como a palha, terra, objetos. Ambientes insalubres também estão propensos a ocorrer essa contaminação. Então, locais com lixo acumulado, esgotos abertos ou presença frequente de roedores aumentam esse risco. Trabalhadores de áreas de risco, como na limpeza urbana, na agricultura, nos esgotos, devem usar sempre equipamentos de proteção. Sobre esse assunto, pessoal, é isso. Vem aí o próximo tema. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Kesslin. Vou falar um pouquinho sobre os sinais e sintomas da leptospirose. Ela é uma doença muito séria, né? Que se ela não for tratada a tempo, ela pode sim causar e ter complicações mais graves, tá? Então eu vou explicar um pouquinho sobre sintomas que podem aparecer na primeira semana, né? Que são os iniciais. E tem sintomas que já é considerado grave porque ele vai aparecer após essa primeira semana, que já é considerado um caso mais avançado da doença. Na primeira semana da leptospirose, ela é muito confundida com uma gripe comum, né? Então a pessoa vai ter febre alta, dor de cabeça intensa, essa pessoa vai ter calafrios, dores musculares, especialmente nas panturrilhas, tá? E dores nas costas também. Se a leptospirose não for nem diagnosticada, nem tratada rapidamente, ela vai evoluir para o caso mais grave da doença, né? Então, os sintomas vão incluir o amarelamento da pele e também dos olhos, né? Que é chamado de icterícia,
A pessoa também vai ter um quadro de insuficiência renal, então ela vai ficar um pouquinho inchada. Vão ocorrer hemorragias, né, especialmente das vias respiratórias e intestinais também, uma dificuldade para respirar e também alterações do estado mental da pessoa, né, de confusão. Então, esses sintomas mostram que os nossos órgãos importantes estão começando a ficar danificados. Olá, eu sou a Vitória e vou estar orientando vocês sobre como se prevenir contra a leptospirose. Uma das principais precauções que a gente tem é não estar em áreas de alagamento, para quem mora em situações, em locais um pouco mais precários, evitar ficar nessas áreas, evitar ficar descalço nessas áreas, principalmente crianças, orientar as crianças que elas não têm essa noção, então é importante orientar as nossas crianças para que elas não fiquem nessas áreas para evitar contaminação, tá? E elas acabarem adquirindo essa doença da leptospirose, tá? Para quem precisa trabalhar, infelizmente às vezes tem que sair, é importante usar a paramentação adequada, como botas de borracha ou luvas, capa de chuva, que é importante também para poder se prevenir, que é muito importante. Outra prevenção que a gente tem é não ter contato com cachorros ou ratos que às vezes aparecem ali em alagamentos devido ao excesso de lixo, devido à falta de saneamento que às vezes tem, e ratos principalmente podem aparecer, e eles podem ser, na verdade eles são os principais causadores, né, da leptospirose. E por último, melhorias no saneamento, né, que não cabe não só ao governo, como também da nossa parte, que é importante a gente saber descartar o nosso lixo corretamente para evitar enchentes e acabar trazendo esse tipo de doença à nossa população. Olá, gente, meu nome é Bianca e eu vou estar falando como a leptospirose ela é tratada. Inicialmente ela é tratada com antibiótico, então quanto mais rápido, né, o diagnóstico de leptospirose for dado ao paciente, mais rápido ele tem que fazer o tratamento com os antibióticos, né? Então, dependendo aí de qual é a gravidade da leptospirose, do grau que está ali, tem os cuidados médicos. No caso, o paciente ele é internado para fazer apoio respiratório e também hemodiálise para os rins, né? Dependendo ali de qual é a gravidade do paciente com leptospirose. Olá pessoal, eu me chamo Liliane e hoje eu vou falar um pouco sobre os riscos de contaminação da leptospirose para a comunidade. Vou começar falando sobre os riscos das áreas de alagamento. Essas zonas de risco para alagamentos são áreas suscetíveis à contaminação da leptospirose pelo contato direto com a água contaminada pela urina de ratos e outros animais que possam estar infectados pelas doenças. Vou falar agora sobre algumas dessas áreas. Vou começar falando sobre as comunidades carentes. O primeiro ponto, e talvez o mais importante, seja a infraestrutura inadequada. Muitas das vezes essas comunidades elas não têm a infraestrutura básica, como saneamento, drenagem e coleta de lixo. Um outro ponto é a água contaminada. A água da chuva ela pode se misturar com as águas do esgoto e assim gera um ambiente propício para a proliferação de ratos e outros animais que podem estar infectados. Também existe a questão da densidade populacional, a quantidade grande de pessoas vivendo nessas comunidades, juntamente com a falta do saneamento básico, aumenta o risco da transmissão da doença. Vou falar um pouco sobre áreas rurais e zonas costeiras. O grande risco nessas áreas é a grande exposição à água de chuva, que pode estar contaminada por urina de ratos e outros animais podem estar infectados. Essa água ela acaba indo para os rios, lagos, que também podem estar contaminados por esgoto e outros resíduos. Isso também acontece nos mangues e nos estuários, que é onde a água do mar se encontra com a água doce. E essas águas, muitas das vezes, são utilizadas para uso comum, como para limpeza das casas e para atividades do dia a dia, como, por exemplo, irrigação. E a exposição a essa água contaminada gera um grande risco de proliferação e transmissão da doença. Vou falar agora sobre os grupos de risco. Há certos grupos que são mais suscetíveis a complicações graves da leptospirose. Isso se dá por condições físicas ou por idade. Esses grupos incluem crianças, que estão, devido à sua imunidade ainda em desenvolvimento,
e maior exposição a ambientes contaminados. As crianças, elas brincam, elas correm e na maioria das vezes elas não têm noção do que é limpo e do que é sujo. Então vai com a mão no chão, vai com a mão na boca, coloca a mão em água, enfim. Isso acaba deixando elas mais suscetíveis à contaminação, pela exposição direta a áreas que podem sim estar contaminadas. Um outro grupo são os idosos. Pessoas com idade avançada, elas podem ter sistemas imunológicos mais debilitados, tornando elas mais vulneráveis a complicações. Um outro grupo são as pessoas com doenças crônicas, indivíduos com condições como diabetes, doenças renais ou hepáticas, elas têm maior risco de complicação devido à sua saúde debilitada. Esses grupos, eles precisam de uma atenção especial e de medidas preventivas para reduzir o risco de infecções e complicações. Olá, me chamo Victoria. Agora eu vou dar seguimento sobre um dos assuntos que é a importância da vacinação e do controle dos animais. Bom, a leptospirose ela é uma doença grave causada por uma bactéria que pode ser transmitida através da urina de animais infectados, sendo eles principalmente os ratos. Por isso que a vacinação e o controle desses animais são fundamentais para a prevenção dessa doença. Visando que vacinar os cães, por exemplo, ajuda a impedir que eles se tornem portadores e transmitem a doença para nós seres humanos. Além disso, o controle de roedores, o descarte correto do lixo, a limpeza do ambiente são medidas essenciais para evitar a proliferação dessa bactéria. Ou seja, ao vacinar os animais e manter o ambiente limpo e controlado, a gente quebra o ciclo da transmissão da leptospirose e protege a saúde de todos. E depois de todas essas informações, a pergunta é: quando devo procurar atendimento médico? É recomendado que você procure atendimento médico a partir do momento que você sentir algum sintoma de leptospirose, seja dor nas articulações, dor muscular, fadiga, diarreia, náusea, vômito, febre alta, ou até mesmo que é mais comum é dor de cabeça, dor de garganta, tosse, irritação na pele e olhos vermelhos também é muito comum. Então, se você apresentar algum desses sintomas, é bom que você procure atendimento médico, principalmente se você tiver sido exposto a áreas de alagamento, falta de saneamento básico, lugares sujos e até mesmo se você tiver tido contato com animais. Ah, Mayara, mas por que é bom eu procurar atendimento médico? Porque quanto antes você procurar atendimento médico, antes eles conseguem te diagnosticar e se você começar o tratamento nos primeiros dias de sintoma, é mais provável de você ter uma boa recuperação. Se você demorar muito para procurar atendimento médico, pode ser mais lenta a sua recuperação e pode não sair da forma que você gostaria. Então, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Para de procrastinar e se sentir algum sintoma, vai procurar o médico. Olá, volto com vocês para a gente falar um pouquinho sobre mitos e fatos sobre a leptospirose. Vamos ao primeiro. Só pega a leptospirose quem tem contato direto com ratos. É mito? Não precisa tocar no rato. A bactéria que se chama leptospira, ela é eliminada na urina dos ratos. Então, o contato com água ou solo contaminados, como enchentes ou lama, já é suficiente para causar infecção. Segundo, se a água da enchente estiver limpa, não tem risco. É mito. A água ela pode parecer limpa, mas ainda assim está contaminada com a urina de animais infectados. Não dá para ver a bactéria a olho nu, então sempre vamos considerar que a água de enchente é um potencial perigoso. Terceiro, leptospirose é igual a uma gripe forte. É mito. Pode até começar com sintomas parecidos, como febre, dor no corpo, mas pode evoluir para formas graves e até fatais, com hemorragias, insuficiência renal e hepática. Então, é uma doença muito séria. Quarto, se não tiver feridas, não tem risco de infecção. É mito. A bactéria ela pode entrar pelo corpo não só por feridas, mas também pelas mucosas dos olhos, boca e nariz, ou por a pele úmida por muito tempo. Quinto, antibiótico caseiro ou chás resolvem. É mito. A leptospirose ela deve ser tratada com antibióticos adequados, prescritos por um médico.
A automedicação pode atrasar o tratamento e agravar a situação. Sexto, só pega leptospirose quem mora em áreas muito pobres. É mito. Qualquer pessoa que entre em contato com ambientes contaminados está em risco, independente da região ou classe social. A diferença está na exposição. Então, previna-se. Sempre use botas, evite enchentes, higienize bem os alimentos e evite o acúmulo de lixo.